Olá, pessoal, meus alunos do sexto ano. Estamos de volta aqui para a gente dar continuidade ao nosso assunto da aula passada, tá certo? Relembrando vocês, nós estamos no módulo 4, tá? As apresentações de slide que eu vou fazer agora aqui é uma sequência do módulo 4. Hoje aqui a gente finaliza esse capítulo, tá certo? E eu vou explicar para vocês algumas coisas a respeito da nossa atualidade, coisas assim, elementos da curiosidade, do interesse, do dia a dia de muitos alunos na faixa etária de vocês e da nossa comunidade em geral nos dias de hoje. Nós vamos falar do cosplay. O que significa? Como é o cosplay? Como que tudo isso surgiu? Quais são as inspirações? Tá certo? Vamos lá, vamos conhecer um pouco sobre esse mundo que muitos jovens, muitos adolescentes tanto gostam. Olha só, essa imagem aqui de uma cantora que faz parte aí no livro de vocês. A gente tem aí a imagem dela com uma outra cor de cabelo, mas a roupa é a característica que marca essa cantora, esse personagem. Como que é? O que é o cosplay? O que significa esse termo? Bom, é um termo em inglês formado pela junção das palavras costume, fantasia e o roleplay, brincadeira ou interpretação. É considerado um hobby. Muitas pessoas utilizam isso como um grande hobby. Muitos colecionadores gostam de fabricar suas próprias fantasias e participar de grandes eventos que acontecem em muitas cidades, em muitas regiões. Então os participantes se fantasiam desses personagens fictícios e que é de uma origem japonesa, como essa conhecida do livro de vocês, que é a Hatsune Miku, né? As Maria Chiquinhas, grandes com cabelo azul, colorido, esse uniforme que ela sempre usa. Então é uma roupa característica que ou as pessoas podem encontrar para alugar ou podem fazer o que acontece na maioria das vezes, delas fazerem a sua própria fantasia. E aqui no Brasil, como que foi a chegada do cosplay? Como que isso permaneceu aqui na nossa cultura brasileira? Bom, o cosplay surgiu aqui no final da década de 90, então é um costume, um hábito, uma cultura ainda muito recente para todos nós aqui. Mas quem é do meio e gosta, né, conhece bastante. Em outros países isso é um pouco mais adiantado, vamos dizer, começou há mais tempo atrás. Mas aqui no Brasil, pela nossa história, chegou no finalzinho da década de 90. Então, os primeiros eventos significativos do anime em São Paulo que abriram espaço para o cosplay foram o MangaCon e o AnimeCon, sendo este o segundo evento mais importante de sua época. Tá, o anime, o mangá, são historinhas de personagens japonês. E o anime, por exemplo, eles são mais desenhos animados e o mangá são características próprias de histórias em quadrinhos orientais, japoneses. Então, ainda nesse período, os sites Arquivo Cosplay Brasil e o Cosplay Party BR foram alguns dos pioneiros a tratar do assunto aqui no Brasil. E em 2002, ambos se uniram, formando o Cosplay Brasil, que reúne a maior comunidade brasileira e praticantes e simpatizantes do cosplay. É uma festa imensa, onde as pessoas todas vão fantasiadas, e existe aquele concurso das fantasias, a mais criativa, a mais fiel ao personagem e assim por diante. Então eu vou mostrar aqui para vocês alguns exemplos desses personagens, dessas fantasias e mostrar essa cultura pop que permanece aqui no nosso país nos dias atuais. Então é uma brincadeira, é uma festa em que as pessoas se divertem e brincam com essas fantasias, trazem os seus personagens para a vida real. Muitos fabricam e outras pessoas
alugam, mas a maioria das pessoas que interagem com esse evento e que gostam desse evento, normalmente elas não alugam a sua fantasia, elas fazem e elas guardam, elas colecionam as suas fantasias. Vamos lá, aqui mostrando nessa toda a questão que eu falei, que os jovens costumam fazer as suas fantasias incorporando ali personagens prediletos. Muito bem, pessoal, agora finalizando, tá, o capítulo do módulo 4. Vamos falar sobre a customização. O que é uma customização e quando surgiu e também as possibilidades variadas que nós podemos ter de trabalhar com essa criatividade. A gente estava falando aqui agora com as fantasias do cosplay, falando que muitas pessoas fazem as suas próprias fantasias e elas podem, inclusive, fazer essa customização futuramente com ela, aproveitar elementos de fantasias antigas e construir uma própria, uma nova, tá certo? Então, a customização ela é empregada no sentido de personalização, adaptação, adequação. De forma a customizar é adaptar ou adequar a algo de acordo com o gosto ou a necessidade de alguém. É uma maneira de tornar aquela peça única, exclusiva, porque dificilmente eu vou conseguir repetir aquela mesma customização em diversas peças, porque é um processo muito artesanal e muitas vezes aquela peça em que eu peguei para customizar, seja calça jeans, uma bermuda, uma camiseta, ela já tem toda uma história avançada, muitas vezes eu não uso mais aquela peça, ela já está com o jeans surrado, a camiseta já pode estar um pouco desbotada, então ela vai ganhar uma nova vida e vai se tornar uma peça única. Então aqui mostra um exemplo de uma garota fazendo uma customização em uma bermuda. O que ela tem? Ela tem lantejoulas, ela tem apliques de tecido, então ela vai colar esse aplique com a cola quente e as lantejoulas, as pedrinhas, as miçangas, ela vai colando também de acordo com o projeto, lógico, não é de maneira assim, de qualquer jeito, tudo tem que ser bem planejado e estudado antes de fazer, para que fique uma peça esteticamente bonita. Aplicação de miçangas na barra de uma calça, torna essa calça mais bonita, você reaproveita uma peça que você não usava mais, que já estava descartada. Você pode desfiar essa calça, essa bermuda, essa saia. Aplicação de bordados. O desfiar e aplicar bordados também, fazer tudo junto em uma mesma peça também. Isso vai depender do quê? Da sua criatividade. Bottoms, broches, torna uma camisa ou uma jaqueta, qualquer peça exclusivamente sua, com a sua identidade. Elementos que faz parte do seu dia a dia, do seu gosto pessoal. Então, falando sobre isso, que tal customizar uma peça que você tem aí no seu guarda-roupa? Essa peça que está encostada, que você não usa mais porque o jeans já está muito surrado, porque aquele jeans, aquela peça manchou e eu não gosto mais de usar como ela está. Que tal então você ter essa criatividade em cima dessa peça? Se você não gosta dela como ela é hoje, não usa mais, que tal você colocar um pouco de você naquela peça fazendo essa customização? Com elementos que você tem na sua própria casa. Tá? Você pode fazer muitas vezes com tinta. Uma calça jeans, então, você pode transformá-la em uma bermuda. Você pode transformá-la em uma saia. Aqui mostra um exemplo onde a pessoa respingou tintas na sua peça. Você pode utilizar escovinhas fazendo a pressão da tinta sobre essa escovinha e ela cair de maneira respingada, formando pintinhas na sua calça ou na sua blusa também, que fica muito legal. Então, tudo é o que? É a criatividade e a reaproveitação de elementos, de produtos que você tem na sua própria casa. Uma camiseta velha que se transforma em uma camiseta nova, linda e exclusiva. Olha que legal. São tiras que a pessoa desfia na própria roupa,
corta com a tesoura, formando ali camadas de tiras. Então é isso, gente. Então com isso a gente finaliza o capítulo de hoje. Mostrei para vocês o que era o cosplay e a customização. Então trabalhamos o que? O corpo e as roupas que nós vestimos. De que maneira elas nos representam, de que maneira a nossa roupa fala por nós. Tá bom? Um beijo bem grande para vocês e até a nossa próxima aula.